Embora o uso da diplomacia remonte à antiguidade, o surgimento da razão de Estado no século XVII exigiu um trabalho mais profissional dos diplomatas e um cuidado maior no manuseio de mensagens e segredos de Estado, mas os vários conflitos acontecidos durante os 2 séculos seguintes mostraram que obter informações em um cenário de interesses, mais do que nunca, era uma vantagem, uma preparação para o que estava por vir. Essa é a parte 3 sobre a diplomacia e espionagem, e antes de prosseguir, esse é o canal Espia, onde são tratados assuntos relacionados à coleta de informações e assuntos outros relacionados a esse tema. Então, sejam bem-vindos. Durante grande parte do século XIX, as principais potências europeias mantiveram um tênue equilíbrio de poder entre si, e os diplomatas dessas e de outras potências trabalhavam para, dentre outras coisas, impedir que uma crise evoluísse. Só que, às vezes, interesses outros falavam mais alto, e, à medida que conflitos ocorreram e se tornaram mais complexos, a coleta de informações passou a ser regular e considerada fundamental para as nações, em um momento de transformações nas relações internacionais. E assim, na esteira das polícias secretas, surgiram a maioria dos serviços de inteligência nacionais permanentes que hoje conhecemos. E nesse jogo de interesses, as relações diplomáticas passaram a ser usadas como um meio para um fim, pois a imunidade diplomática permitia às pessoas designadas para esse trabalho maiores possibilidades de ação, uma vez que a simples infiltração de um espião em um país rival pode levar vários anos, mas também pode valer muito a pena. O diplomata brasileiro José Maria da Silva Paranhos Júnior, o futuro barão do Rio Branco, usou uma pessoa infiltrada em uma arbitragem internacional a cargo da Suíça, devido a uma disputa territorial entre o Brasil e a França, na América do Sul, em 1895. E essa pessoa foi o naturalista suíço estabelecido no estado do Pará, Emílio Boeldi, o qual conseguiu preciosas informações que favoreceram o Brasil na decisão da causa em 1900. Só que a coleta de informações por espiões, se descoberta, pode causar uma crise nas relações entre nações. E assim, no final do século XIX, o espanhol Luís Galvez Rodrigues e Arias, no jogo da espionagem, descobriu um plano dos governos dos Estados Unidos e da Bolívia, haja vista interesses na exploração do látex dos seringais acreanos, causando atritos nas relações entre o Brasil e a Bolívia. E foi o que aconteceu entre o Brasil e a Argentina, no início do século XX, devido ao vazamento de informações constantes em um telegrama brasileiro, telegrama esse que havia sido interceptado por agentes argentinos. Mas essa é uma outra história. E a preocupação com a espionagem coincidiu também com o avanço na formalização do direito da guerra, por meio das convenções de Haia de 1899 e 1907. E as rivalidades entre as principais nações europeias levaram a atritos durante os primeiros 10 anos do século XX, mas o clima de tensão crescente entre essas nações e a quase certeza de que uma grande guerra iria acontecer, levou várias nações a intensificar esforços para coletar informações sobre prováveis adversários. E nesse processo, a maioria das informações coletadas eram oriundas de diplomatas e adidos militares, complementadas com informações provenientes de espiões nada confiáveis. Só que o risco de ser descoberto sempre existiu, pois lidar com fontes humanas em solo estrangeiro, em um momento ou outro, faz com que o agente fique exposto à vigilância adversa nas ruas, em um jogo de gato e rato perigoso. E a descoberta em 1913 da traição de Alfred Hedel, que havia ocupado o cargo de vice-chefe do Serviço de Contra-Inteligência da Áustria-Hungria, e que como espião, trabalhou ligado a 2 adidos militares da Rússia em Viena, foi um grande golpe para os austríacos. Mais uma guerra iniciada após o assassinato do herdeiro do trono austro-húngaro e de sua esposa, no mês de junho de 1914, levou ao conflito tanto esperado pelas potências europeias. Com isso, diversas alianças formadas graças à diplomacia secreta foram invocadas. E em pouco tempo, o conflito logo se espalhou pelo mundo em uma grande guerra. No entanto, o andamento da guerra mostrou que havia a necessidade de mais e melhores informações sobre os adversários. Então, no meio da Grande Guerra, uma guerra secreta foi travada pelos beligerantes, através dos seus serviços de inteligência e diplomáticos, pois informação era preciso. E a neutralidade de várias nações durante o conflito foi de grande importância para os beligerantes, pois algumas dessas nações acabaram se tornando centros de espionagem, onde os diplomatas e adidos militares desempenharam um importante papel, assim como também passaram a ser alvos de interesse por parte da espionagem adversa.
E assim, Finlândia, Noruega, Dinamarca e Suécia foram palco de operações por parte dos serviços de inteligência das potências envolvidas na Grande Guerra, apoiados pelos seus respectivos serviços diplomáticos, pois, dentre outras coisas, a região permitia acompanhar a movimentação das marinhas da Rússia e da Alemanha, e facilitava o envio de espiões para a Inglaterra. E na neutra Holanda não foi diferente, pois a sua aproximação da principal frente de batalha tornou esse país uma região de grande importância para ações de inteligência, onde os serviços diplomáticos das grandes potências tiveram uma grande relevância. E assim, na Holanda, o principal agente do serviço de inteligência britânico foi Richard Tinsley, que com o apoio do cônsul-geral britânico em Roterdã, Ernest Maxse, e do adido militar em Haia, Lawrence Oppenheim, organizou e coordenou redes de espiões que atuaram nesse país, assim como na Bélgica ocupada e norte da França, juntamente com as redes La Dame Blanche e Alice. E a figura central da espionagem da Alemanha na Holanda foi o cônsul alemão em Roterdã, Karl Richard Gneist, juntamente com o cônsul em Amsterdã, Karl Kremer, os quais coordenavam operações de propaganda, coleta de informações e outras atividades. Mas também havia o Mar de Erques, que recrutou e enviou espiões para a Bélgica, França e Reino Unido. E um desses espiões foi o brasileiro Fernando Buschmann, que foi detido na Inglaterra pela contra-espionagem britânica. As deficiências apresentadas pelos agentes da Alemanha no início da guerra, juntamente com uma taxa de descoberta muito alta, foram percebidas por Elsbeth Schragmüller, uma brilhante analista, e assim surgiu uma lenda, a Fraulein Doktor, mas essa é uma outra história. Mas a neutralidade declarada por algumas nações não significou um total isolamento da guerra, pois em um momento ou outro, várias dessas nações cooperaram com um ou outro país envolvido no conflito. A Suécia permitiu que os alemães utilizassem o canal diplomático sueco para envio de mensagens para as suas embaixadas nas Américas, em uma operação que ficou conhecida como Rota Sueca. Só que a inteligência britânica passou a monitorar essas comunicações, e as informações que a inteligência britânica teve acesso permitiu que várias operações importantes da Alemanha fossem interrompidas. A Suíça, por sua localização, também foi utilizada pelos serviços de inteligência na Grande Guerra, principalmente pela Alemanha, onde o seu serviço diplomático liderado pelo príncipe Friedrich Franz von Hohenlohe executou várias operações. E uma dessas operações foi empregada contra a Itália, e assim, agentes ligados ao serviço diplomático alemão, por meio de propaganda, tentaram influenciar o povo italiano e manter o país fora da guerra. E essa campanha teve o apoio de Rudolf Gerlach, que era o camareiro do Papa Bento XV. Nessa época, o príncipe Hohenlohe estava casado com Stephanie Juliane von Hohenlohe, que em tempos vindouros se tornaria uma importante espiã para a Alemanha nazista. E a Espanha neutra, antes do grande conflito, já era palco de uma batalha silenciosa de propaganda para neutralizar a influência anglo-francesa na sua economia, liderada pelo embaixador alemão Maximilian von Ratibor und Corvey. Mas com o início do conflito em 1914, além da propaganda, von Ratibor também trabalhou com os adidos militares Arnold von Kalle e Hans von Kroh em operações de espionagem, sabotagem, assim como deu suporte para a guerra submarina que acontecia na região. Inclusive, trabalharam em conjunto com Wilhelm Canaris e também com Mata Hari. Mas essas são outras histórias. A Grã-Bretanha manteve na Espanha e Gibraltar um posto de inteligência desde setembro de 1913, liderada pelo adido militar Major Charles Julian Thoroton, com apoio do embaixador britânico Arthur Hardinge. Só que esse embaixador foi alvo de espionagem por parte da Alemanha. E devido à guerra submarina imposta pelos alemães na região, informações sobre a movimentação da marinha alemã foi de grande importância, e assim surgiu Juan Martin, um conhecido contrabandista espanhol, que atuou como agente duplo para a inteligência britânica. A Alemanha possuía interesses pelo Oriente Médio desde o final do século XIX, assim como pela África e Índia, o que gerou grandes tensões nessas regiões, pois um grande jogo estava em curso na época entre os impérios britânico e russo. E no meio disso tudo, surgiu Max von Oppenheim, que seria conhecido como o espião do Kaiser. Von Oppenheim, com o início da Grande Guerra, passou a trabalhar no escritório de inteligência da Alemanha para o Oriente, coordenando ações de espionagem e propaganda contra a Grã-Bretanha na região, com suporte de Wilhelm Wasmus, diplomata alemão notado na Pérsia. A pressão que os britânicos sofreram por parte dos otomanos no Oriente Médio fez com que militares e diplomatas britânicos buscassem se aproximar e convencer líderes tribais nessas regiões a se juntarem no esforço contra o exército otomano, e dentre eles estavam Gertrude Bell e Lawrence da Arábia.
Mas, vazamento do Acordo Secreto Sykes-Picot, de 1916, feito pela Rússia, logo depois que essa saiu do conflito, na esteira da Revolução Russa de 1917, causou constrangimento entre os aliados e uma crescente desconfiança entre outros. No decorrer do conflito na Europa, a inteligência britânica montou uma operação nos Estados Unidos, liderada pelo embaixador Cecil Spring Rice, com o intuito de fazer com que os Estados Unidos entrassem na guerra ao lado dos britânicos. Só que os norte-americanos não estavam interessados em entrar no conflito, pois estavam ganhando muito dinheiro com a venda de materiais e equipamentos para os aliados, o que não era visto com bons olhos pelos alemães. E assim, esses três países lutaram pelos seus interesses, o que fez aumentar a presença de agentes espiões na América do Norte, muitos dos quais operaram em conjunto ou sob cobertura diplomática dos seus respectivos países. O cônsul-geral britânico Alexander Carnegie Royce, lotado em São Francisco, conduziu várias operações contra o esforço alemão pela costa oeste americana, desde descobrir fornecedores de combustível e outros materiais, até o interesse alemão de compra de empresas. E no intuito de impedir que os americanos entrassem no conflito na Europa, Johann Heinrich Graf von Bernstorff, o embaixador da Alemanha nos Estados Unidos, foi encarregado pelo alto comando alemão de liderar atividades de espionagem e sabotagens na América, atuando através de uma rede de agentes comandados por adidos militares e comerciais, como Franz von Papen, Franz Bopp e Karl Boyd. Mas houve problemas. Quando em meados de julho de 1915, uma pasta sob a posse de um adido comercial alemão foi roubada em um trem em Nova York, e o seu conteúdo foi publicado no mês seguinte em um jornal local, que expôs operações importantes da inteligência alemã em solo americano. Então, em 1915, surge Franz Dagobert Johannes von Rintelen, um agente enviado pela inteligência alemã para os Estados Unidos, para operar com liberdade e sem responder ao embaixador von Bernstorff, mas essa é uma outra história. Só que nas sombras, Franz Bopp, que era o cônsul-geral alemão em São Francisco, operava com Kurt Albert Janke e Lothar Witzke, os quais realizaram várias operações de espionagem e sabotagem em solo americano. A mais espetacular foi a explosão de uma área de depósito na ilha Blackton, no porto de Nova York, em julho de 1916. Mas havia também Maria de Victorica, que foi uma importante espiã da Alemanha em solo americano, com conexões, inclusive, no Brasil, onde atuou Frederic Gilbert Duquesne, um agente alemão, o qual, em anos vindouros, lideraria uma das mais importantes redes de espiões nazistas operando dentro dos Estados Unidos. A preocupação dos Estados Unidos em relação à possibilidade de espionagem interna fez com que o Escritório de Investigação do Departamento de Justiça, a Inteligência Militar e o Departamento de Estado trabalhassem mais próximos, inclusive, com a inteligência britânica também. Além disso, em setembro de 1915, uma unidade de inteligência foi criada, que passou a ser conhecida como a qual utilizou o serviço diplomático para coletar informações de interesse em solo estrangeiro. A atuação de agentes alemães pelo México chamou a atenção da inteligência da Marinha dos Estados Unidos. E assim, várias pessoas de interesse foram monitoradas, como Johann Friedrich Unger, um empresário e cônsul honorário alemão, e Heinrich von Eckart, embaixador da Alemanha. E alguns agentes da inteligência americana se destacaram nesse trabalho, mas essas são outras histórias. E nesse jogo das sombras, os alemães não perceberam que a inteligência britânica, além de monitorar mensagens navais e diplomáticas, conseguiu a capacidade de ler algumas dessas mensagens. E uma delas foi o telegrama Zimmermann, endereçado à Embaixada da Alemanha no México. E a revelação do conteúdo desse telegrama facilitou a entrada dos Estados Unidos da América na guerra. O tempo passou, e em novembro de 1918 chega ao fim a Grande Guerra. Mas, nenhuma ação diplomática foi capaz de evitar uma guerra que estava por vir. Mas essas são outras histórias, pois os diplomatas podem tanto conseguir um grande feito, como também podem causar um grande dano ao país que servem. Até a próxima!